E assinala-se hoje, 11 de abril, o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson. Em Cabo Verde tem-se registado um aumento do número de casos, sobretudo a nível dos jovens. Apesar de ser uma doença degenerativa, a neurologista Antónia Fortes recomenda o diagnóstico precoce e uma vida mais ativa com alimentação equilibrada. No momento em que se comemora o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson, fomos até o Hospital Agostinho Neto conversar com a neurologista Antónia Fortes, que traçou-nos o cenário da doença em Cabo Verde, que registra nos últimos tempos um aumento do número de casos. Em 2020, segundo o INE, estima-se que existia mais de 350 doentes com Parkinson, o que corresponde a 1% da população com mais de 60 anos. Já em 2021, de acordo com um estudo realizado pelo Hospital Agostinho Neto, a tendência de crescimento de casos, sobretudo nos mais jovens. Temos tido vários casos e no estudo que fizemos, acho que foi em 2021, não é? Tínhamos um número considerável de pessoas com essa doença. A nossa percepção que cada vez, não é, pessoas mais novas estão a ser acometidas pela doença. Temos recebido cada vez mais, acho que tem um de 30 e tal anos, temos da faixa dos 40 e esse número, a minha percepção que está a aumentar. Será que a pandemia teve alguma influência? Eu não diria que a influência que a pandemia teve é que os doentes já com a patologia da Parkinson acabaram por acelerar, não é? Ficaram com mais pouca mobilização, então os sintomas, e sem as terapias, fisioterapia, sem o exercício físico, não é? Essas pessoas acabaram por ficar mais sedentárias e eu acredito que aceleraram o progresso da doença. Mas o que é a doença de Parkinson? A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, lentamente progressiva, que afeta áreas específicas do cérebro que controlam o movimento. E é a segunda causa da doença degenerativa do sistema nervoso após a doença de Alzheimer. E quais são os sinais, os sintomas que identificam que realmente uma pessoa tem esta patologia? Temos dois grupos de sintomatologias. Temos sintomas motoras, que caracteriza por um tremor em repouso, ou seja, os músculos e tremor dos músculos em repouso. Temos também o aumento do tônus muscular, a pessoa fica mais rígida, e temos também a lentificação dos movimentos, ou seja, a pessoa fica mais lenta na execução desses movimentos. E dos sintomas não motores, temos, por exemplo, a perda do olfato e a diminuição do olfato, temos a lentificação do pensamento, a pessoa pode desenvolver, uma parte dessas pessoas podem desenvolver a demência, não é? Numa fase mais avançada da doença. Obstipação, dificuldade em urinar, depressão, alucinações visuais e auditivas são outros sinais que podem ser identificados com a doença de Parkinson. Antónia Fortes alerta os pacientes a procurarem atendimentos em caso de sentir qualquer alteração de movimentos, porque trata-se de uma doença degenerativa que acomete pessoas com maior incidência a partir dos 60 anos. O Hospital Agostinho Neto, apesar das dificuldades, tem respondido às demandas. O Serviço da Neurologia tem organizado as consultas atualmente, não é? E nós temos, por exemplo, agora temos uma consulta que se chama Consulta da Demência. E o nosso objetivo é abranger as doenças de demência e o Parkinson.
E assim teremos uma resposta mais adequada, as pessoas ficam menos tempo à espera. Nesse dia da consulta, o número de pacientes são menores, então poderemos dar mais atenção a essas pessoas. Quanto à prevenção, a especialista considera difícil porque é algo que pode estar na genética da pessoa, recomendando uma vida mais ativa com base na alimentação equilibrada, uma vez que a doença acaba por levar a algumas alterações na parte do metabolismo.